Agora, até que ponto chega o desrespeito na área da saúde? A gente já sabe que em Campinas, quem depende da saúde pública passa apuros. E não só os pacientes, não. O descaso é também com os funcionários, que não têm estrutura e mal conseguem atender a população. O problema é tão grave que os próprios colaboradores do Mário Gatti estão denunciando a falta de condições de trabalho no hospital. O Felipe Pereira fala sobre isso com a gente, de volta ao vivo. O Felipe, a saúde tá tão feia a coisa que nem os próprios profissionais que trabalham estão aguentando mais, né? Não tem nem como, né, Pajete? Como é que você vai trabalhar em um local que não te dá a mínima condição para você poder fazer o seu serviço, não dá equipamento, não dá uma estrutura, aí acaba ficando louco, né? E não à toa. É a mesma coisa que a gente aqui, por exemplo, nesse sol aqui, é meio injusto trabalhar, mas fazer o quê, né? É parte do jogo. No nosso caso não tem o que fazer, mas no caso do Mário Gatti eles fizeram. Os funcionários, eles estão abrindo o jogo para a população. Por quê? Chega um determinado momento, que o negócio fica tão lotado, que não tem mais como eles atender de forma decente. E aí chega a população reclamando, xinga, briga, bate, espanca, sendo que eles não têm culpa nessa história. A culpa é do próprio sistema de saúde de Campinas, que é muito falho. Nós recebemos um vídeo no nosso WhatsApp, no 988198000, que retrata exatamente essa situação. Quem mandou o vídeo pra gente estava desde ontem, às 3 horas da tarde, no Hospital Mário Gatti. Gravou esse vídeo na troca de plantão às 7 horas da noite. Detalhe, essa pessoa que mandou o vídeo pra gente ainda continua no Mário Gatti agora. Pra não dizer, saiu faz 5 minutos. Se você tem uma ideia, foi quase 24 horas dentro do hospital esperando um atendimento. Aí às 7 horas da noite trocou a equipe de plantão ali na unidade e os funcionários que assumiram o plantão jogaram simplesmente a real para os pacientes. Quer ver só? Pode rodar. Cheguei agora, 19 horas, eu tenho que chegar às 10 horas da manhã para ser atendido. Não é culpa minha, não é culpa do funcionário, não é culpa dos médicos que estão atendendo, a gente está tentando atender. Então, assim, quem ficar internado, por exemplo, tem 7 pacientes internados sentados nas cadeiras aqui embaixo, não tem que colocar. Se algum de vocês vai falar que vai internar, é para ficar na cadeira, e não tem lugar para ficar. E aí você fica indignado com razão, né? Porque, afinal de contas, você vai procurar um atendimento, aí chega um médico, ou um funcionário, um enfermeiro, qualquer coisa desse tipo, fala pra você que não tem, que o atendimento tá ruim porque tem muita gente, é óbvio que você vai ficar indignado. Só que os próprios funcionários também estão indignados com tudo isso. Afinal de contas, eles também não gostam de atender paciente jogado no corredor, sentado numa cadeira. Eles querem ter um mínimo de condição para poder fazer com que o paciente melhore de vez e não procure mais o hospital. Porque do jeito que tá, o paciente vai lá, procura o hospital, fica lá horas sentado, acaba piorando e o médico tem um trabalho dobrado nessa história. Curar a primeira parte do problema que ele estava passando e depois tentar dar um jeito ali de salvar a situação. É realmente algo que indigna muito. Desde ontem o Mário Gatti está lotado, isso desde a 1 da tarde, segundo os relatos que nós temos. A paciente chegou às 3, gravou o vídeo às 7, ficou lá até agora há pouco, conseguiu o atendimento, mas olha só, quase 24 horas aí não tem condição, né, Pajete? Vamos imaginar 2 situações rápidas aqui, ô Felipe. Primeiro, imagina que você é funcionário do Mário Gatti. Você chega no local para trabalhar, não tem a menor condição de atender os pacientes. Você está atendendo o seu vizinho, o morador aí dos bairros próximos, até mesmo o seu familiar. Está lá na fila para ser atendido. Aí você não tem a menor estrutura de receber esse paciente. Fica lá 2, 3, 10, 24 horas para receber um atendimento. É surreal isso. O que está acontecendo no Mário Gatti não é de hoje. A gente vem sempre denunciando todo esse descaso que é feito com a população e o poder público não dá jeito. O Mário Gatti está jogado. Infelizmente, os trabalhadores fazem de tudo lá, tentam se virar de qualquer jeito ali para atender a população, mas não conseguem, porque o número é reduzido, não tem estrutura, enfim, os motivos são vários. E aí o outro lado é a população, que não tem nada a ver com isso, que paga imposto, que vai lá procurando atendimento no hospital público, chega lá, tem que ficar 24 horas esperando. Imagina uma pessoa, por exemplo, em estado grave, que chega lá com uma doença que pode se alastrar, fica esperando 24 horas, vai morrer ali na sala de espera se precisar de ajuda rápido. 24 horas não existe em lugar nenhum.
Isso é um descaso inacreditável, a gente não consegue nem aceitar. Eu fico até inflamado quando eu ouço esse tipo de coisa, porque o poder público tem que, no mínimo, dar um pouco de dignidade para essas pessoas que precisam de ajuda, precisam de uma saúde de qualidade. Agora, ficar esperando um dia inteiro por atendimento, será que tem algum secretário? Será que tem algum familiar de prefeito que vai lá, fica esperando tudo isso no hospital? Eu duvido que fique tanto tempo assim esperando. É a população mais pobre que sofre, é a população de Campinas que fica sofrendo por conta disso. E aí a gente vai atrás das respostas da prefeitura para entender por que de tudo isso está acontecendo. Né, Felipe? A prefeitura falou alguma coisa ou simplesmente lavou as mãos? Olha, até respondeu, viu, Pajete? Até deu uma resposta, mas assim, é uma resposta meio ensaboando as mãos, porque vai ver o que está acontecendo lá no Hospital Mário Gatti para ver o que pode ser feito. A prefeitura argumenta sempre as mesmas coisas, as notas são geralmente sempre iguais, e isso não é uma crítica aos assessores de imprensa que sempre tentam atender os pedidos, especialmente nossos aqui da VTV SBT, com uma agilidade grande, e alguns inclusive fazem isso com uma velocidade impressionante, mas as assessoras, enfim, a assessoria de imprensa busca a resposta com alguém da área específica, nesse caso a área da saúde. E a resposta da área de saúde é sempre a mesma coisa. Eu acho que deve ter até um e-mail pronto do responsável que envia essa resposta para a assessoria de imprensa para poder depois encaminhar para a gente. Eu sei que o pessoal da assessoria de imprensa também não gosta dessa situação e não gosta de dar essas mesmas respostas já faz tempo. Inclusive eu conheço muitas assessoras, tenho muitos assessores na prefeitura que são meus amigos e sei muito bem do trabalho que eles fazem. Então, é aquela situação assim, fica no pisando em ovos, né, como os assessores, né? Mas a resposta da prefeitura é assim, diz que vai avaliar o que está acontecendo ali no Hospital Mário Gatti para poder ver o que vai poder ser feito. Aí diz que o Mário Gatti é um hospital referência do SUS na cidade de Campinas, aquelas coisas que todo mundo já sabe, aquela história para boi dormir que todo mundo já conhece. Inclusive, vai verificar a situação relatada pelos pacientes e, se necessário, aplicará as medidas corretivas. Aí a prefeitura diz na nota que casos graves são atendidos imediatamente, o hospital tem uma alta demanda, principalmente de pacientes de baixa complexidade. É claro, né? No centro de saúde o paciente não consegue ter nada, não consegue ter uma agulha, não consegue ter uma seringa para poder fazer um atendimento. O funcionário também fica à mercê de criminosos, é espancado no centro de saúde, tem medo de trabalhar, é assaltado, como a gente mostrou no Campo Belo esses tempos atrás. É óbvio que no centro de saúde ele não vai achar nada, não consegue achar remédio, não consegue achar um mínimo de atendimento, e os funcionários também estão acuados por conta de tudo isso. E os funcionários ainda tentam, quando tentam fazer alguma coisa, ainda são espancados. E aí chega no Mário Gatti, também não consegue nada. O problema de saúde de Campinas é crônico e tem que começar a ser resolvido por baixo. O que é o por baixo? No atendimento básico nos bairros. Só a partir daí, uma reação em cadeia, a saúde começa a melhorar. Mas pelo jeito que tá, Pajete, é ficar esperando na fila mesmo. E a fila para morrer, como você bem disse. É chegar no hospital e não ter a certeza, ou ter uma certeza, ou enfim, ter uma desconfiança de que vai sair de lá num caixão da CETEC. É duro, é uma realidade difícil, mas é o que acontece aqui nessa cidade. Olha, você falou do CS, inclusive, isso quando tem CS, né? Porque a gente mostrou, inclusive, ontem o CS fechado por conta da falta de estrutura. Terrível. É inacreditável esse tipo de coisa, né? E olha, a denúncia chega primeiro aqui, tá? O pessoal mandou essa denúncia pra gente, a gente foi atrás, cobrou resposta, porque isso não vai ficar barato. A gente vai ficar em cima dessa história da saúde de Campinas, porque a população merece saúde de qualidade. E se o Mário Gatti é referência e deixa um dia inteiro uma pessoa esperando para ter um atendimento, imagina os que não são. Felipe, obrigado por todas as suas informações aí, um grande trabalho para você, viu?